E aí, galera, beleza? A nossa aula de hoje ela vai ser sobre condutores em equilíbrio eletrostático, tá? Esse nomezinho aí meio difícil, mas é bem fácil da gente compreender o que é, tá? Então, nossa aula de hoje aí vai ser sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Vamos entender aí o que é esse tema, tá? Condutores em equilíbrio eletrostático. Bom, gente, quando a gente fala de condutores em equilíbrio eletrostático, a gente está falando basicamente de um movimento que ele não é ordenado, tá? A gente sabe o que, ó, um corpo eletrizado ele tem ou o excesso ou a falta de elétrons, tá? E a gente sabe que esses elétrons aí eles estão em constante movimento. Porém, quando você tem um corpo quando que ele está em movimento desordenado, ou seja, os elétrons eles não têm um movimento ordenado em uma determinada direção, a gente diz que o corpo está em equilíbrio eletrostático, ou seja, nesse caso ele não gera corrente elétrica. Então, a situação que a gente tem é o quê? A gente vai imaginar que você tem um corpo aqui, tá? Um corpo qualquer, e esse corpo aí ele está com os seus elétrons se movimentando em várias direções, tá? Então você tem aqui um elétron movimentando para lá, um elétron movimentando para cá, certo? Ou seja, você não tem aí um movimento ordenado de elétrons, tá? Eles estão se movimentando aí de maneira caótica, ou seja, para todas as direções. E não tem uma direção específica para onde eles se movimentam. Na aula anterior, a gente viu que elétrons, como são partículas negativas, elas têm a tendência de migrar para um ponto de maior potencial. E com base nisso, a gente consegue perceber que o potencial, aí nesse caso, não tem um ponto onde o potencial ele seja maior ou menor. Por quê? Porque se tivesse um ponto maior ou menor, os elétrons iriam migrar exatamente para esse ponto. Tá? Então, primeira característica aí de um condutor em equilíbrio eletrostático, muito importante isso, tá? É o que? O campo elétrico, o campo elétrico aí é nulo, igual a zero, não existe em seu interior. Ou seja, gente, todo o corpo que está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo no seu interior. Tá? Então, dentro dele, o campo elétrico vai ser igual a zero. Beleza, hein? Como a gente falou aí, os elétrons estão se movimentando de maneira caótica, tá? Vamos dar um nome para eles. Qual é o nome que a gente vai dar ele aqui? Esses elétrons que se movimentam de maneira caótica, a gente chama eles aí de elétrons livres. Ó, livre estou. Então aí, ó, os elétrons estão se movimentando para onde eles quiserem se movimentar, tá? Não tem uma direção específica para eles irem. Qual é a segunda propriedade que você tem para um campo elétrico nulo, um corpo que está em equilíbrio eletrostático? O potencial, como a gente já viu aí no assunto anterior, tá? O potencial elétrico é constante em todos os pontos. Bom, a gente já tinha falado sobre isso antes. A gente viu o quê? Que o potencial elétrico ele seria constante em todos os pontos. E isso explica exatamente por que os elétrons eles estão se movimentando de maneira caótica. Por quê? Porque se eu tivesse um ponto onde o potencial ele fosse maior ou o potencial fosse menor, os elétrons iriam se direcionar exatamente para o ponto onde maior potencial. Isso aí a gente viu na aula anterior, tá?
Então, partículas positivas têm a tendência de migrar para ponto de menor potencial e partículas negativas têm a tendência de migrar para um ponto de maior potencial. Como nesse caso aí não tem potencial maior e nem menor, então os elétrons vão se movimentar de maneira desordenada, de maneira livre, tá? Gente, terceira propriedade aí, a gente vai dizer o que, ó? O vetor campo elétrico, certo? Aquele vetor campo elétrico lá que a gente já estava calculando antes, tá? O vetor campo elétrico é perpendicular, lembrando aí, né, pra galera que esqueceu o que é perpendicular, tá? Tá formando 90 graus. É perpendicular à superfície. Beleza aí? Então vamos entender agora com outro desenho. Então a gente vai imaginar que você tem aqui um corpo, ele está em equilíbrio eletrostático, tá? E aí a gente tem aqui vários elétronzinhos se movimentando de maneira livre. É de maneira livre porque eu não tenho um potencial, tá? O potencial aí ele vai ser constante em todos os pontos. Então os elétrons eles vão se movimentar aí para onde eles querem de maneira livre. E aí a gente tem as propriedades, tá? As propriedades aí que você tem para um condutor que está em equilíbrio eletrostático. Primeira coisa, tá? Relembrando. Vamos supor aqui, vamos marcar aqui três pontos aí, tá? Eu tenho aqui um ponto A, aqui nessa posição. Tenho um ponto B aqui e tenho um ponto C aqui. Bom, a gente viu lá o quê? Que o campo elétrico é nulo em qualquer ponto desse. Então, tanto faz em A, campo elétrico de A é igual ao campo elétrico de B, que é igual ao campo elétrico de C, que é igual a zero. Por quê? Porque dentro do condutor em equilíbrio eletrostático não tem campo elétrico é nulo. Se eu estiver tratando de potencial, o potencial ele é constante em todos os pontos. Então, tanto faz no A, como no B, como no C, os potenciais eles vão ser iguais. Se eu quiser localizar aqui onde estão os vetores campos elétricos, estão sempre formando aí 90 graus com a superfície, tá? Então aqui, ó, o vetorzinho ele está sempre formando aí 90 graus com a superfície. Você já sabe aí qual é a localização dele, tá? Então se perguntar aí, onde é que está o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico aí está sempre formando 90 graus com a superfície. Então essas são algumas propriedades aí dos condutores em equilíbrio eletrostático, tá? Gente, sempre por que que os vetores campos elétricos eles estão sempre formando 90 graus com a superfície? Porque todo excesso de carga ele se armazena na superfície, tá? Então, se eu tenho lá um corpo que está em equilíbrio eletrostático, essas cargas em excesso aí elas vão se armazenar sempre na superfície. Então, lembra disso aí, ó. Cargas elétricas em excesso se armazenam na superfície do material. Vamos escrever aqui, né? Então, escrevendo aqui, vamos lá. Cargas em excesso se armazenam na superfície do corpo. Então, lembrando aí o que? Que as cargas que estão em excesso, ou seja, cargas elétricas, elas vão se armazenar na superfície do material, tá? Então, por isso que na superfície, sempre formando 90 graus aí, a gente vai ter os vetores aí, campo elétrico. Tranquilo? E aí a gente vai falar sobre uma grandeza
que a gente chama de densidade elétrica superficial. Então aí, densidade elétrica superficial. Gente, como a gente acabou de ver, as cargas elétricas elas se armazenam na superfície do material. Bom, mas aí dependendo de quantas cargas elétricas você tem, eu vou ter uma densidade maior, densidade menor. Então, relembrando aí o que é densidade, tá? Bom, a gente aprende lá em química, tá? Que densidade ela vai ser a razão entre a massa e o volume, tá? Isso aí a gente aprende lá em química. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um volume. Esse volume aí ele vai ser fixo, tá? E a massa, ela vai depender o quê? Ela vai depender da quantidade de partículas. Ou seja, quantos átomos ou quantas moléculas eu tenho aí de uma determinada substância. Então, exemplificando aqui, a gente tem o seguinte. A gente vai supor que eu tenho aí um determinado volume, tá? E a gente vê que quanto mais partículas eu coloco dentro desse volume, ou seja, quanto mais partículas cabem aqui dentro desse volume, eu vejo aqui, que eu coloquei várias bolinhas aqui dentro e eu tenho alguns espaços vazios, tá? Então isso quer dizer o quê? Que quanto menos espaços vazios eu tenho, mais denso o material vai ser. Por quê? Porque eu vou ter mais partículas e menos espaços vazios, tá? Então, por exemplo, se a gente compara aí a densidade do hidrogênio com a densidade do chumbo, obviamente, a densidade do chumbo ele vai ser maior. Por quê? Porque as partículas elas são maiores, consequentemente, quando você colocar elas dentro de um volume, dentro de um espaço, eu vou ter menos espaços vazios entre uma molécula e outra, tá? Então, quando a gente fala da densidade elétrica superficial, é parecido com isso, tá? A gente vai ter o quê? Vai ser a quantidade de carga que você tem por área. Então, aqui você tem um corpo. Aqui você tem um corpo. Desse corpo aqui você vai extrair um pedacinho de área dele, tá? Esse pedacinho de área dele aqui, que você extraiu, ele vai ser uma região aqui, né? E aí, dependendo de quantas cargas elétricas você conseguir colocar dentro dessa região, você vai ter uma densidade elétrica maior ou menor. Ou seja, quanto menos espaços vazios você tiver, melhor. Então, para a gente definir aqui de vez o que é uma densidade elétrica superficial, é o que? É a razão, densidade elétrica superficial, é a razão entre a variação de carga dividido pela razão, pela variação de área. Então, essa letrinha bonitinha aqui, que parece um 9 deitado, vai ser o que a gente vai chamar aí de densidade elétrica superficial. O que esse delta aqui é a variação de carga. O que esse delta A, variação de área. Então nada mais é do que a razão entre a carga e a área. Gente, se eu estou falando aí de um corpo em forma de esfera, tá? Como a gente já viu aí, a gente desenhou aqui um corpo em forma esférica. Então a densidade elétrica superficial, ela vai ser dada aí pela carga que você tem, dividido pela área da esfera. Lembrando um pouquinho lá de geometria, a área de uma esfera aí é 4πr², tá? Então se o corpo ele for
esférico, você está tratando aí de uma superfície esférica, a gente vai ter essa situação aqui, tá? Então aqui, vamos relembrar aí que está tratando de uma superfície esférica. Beleza? E vamos falar sobre uma coisa muito importante mesmo, que é o que a gente chama aí de poder das pontas. Bom, o que é o poder das pontas? Bom, gente, dependendo da forma do corpo, as cargas elas vão se concentrar em uma determinada região. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha essa figura aqui. E as cargas elas vão se distribuir nessa figura. Tá? Como é que as cargas elas vão se distribuir? Bom, nas regiões aí que eu não tenho vértices, tá? As cargas elas não vão ser muito abundantes, tá? Ou seja, as cargas elas vão ter a tendência de se concentrar mais nas pontas, tá? Então, nas pontas aí dos materiais, vai ser onde as cargas elas vão ter uma maior capacidade de concentração. A gente pergunta, mas por que as cargas elas vão se concentrar mais nas pontas? Gente, vamos voltar um pouquinho para ver densidade elétrica superficial. Bom, a gente estava falando aqui de densidade elétrica superficial, que seria a razão entre a carga e a área. Então eu sei o quê? Que se a área ela for menor, ou quanto menor a área for, maior vai ser a densidade. Então a gente vai ver o seguinte: nesse caso, nas pontas eu tenho uma área menor. Se eu tenho uma área menor, consequentemente, a densidade ela vai ser maior. Ou seja, eu vou ter mais cargas aí nessa região, tá? Então a concentração de cargas aqui ela vai ser sempre nas pontas. Como é que eu chamo isso aqui? Bom, a gente vai chamar isso aí de um nome bonitinho agora, certo? É curioso, né? O que vocês vão ver agora, mas a gente chama isso aqui de efeito corona. Acredite se quiser, tá? Então, o efeito corona é o quê? Quando você tem aí a ionização, tá, do ar. Então, acontece também por causa disso, tá? Então, as cargas elas têm a tendência aí de, de se concentrar nas pontas, tá? Nos lugares onde você tem uma menor área. E aí vamos falar sobre uma das partes mais importantes aí, que é a capacitância. Bom, gente, o que é capacitância? Primeiro a gente vai tentar explicar brevemente o que é um capacitor, tá? É possível que você já tenha ouvido falar, capacitor ele é um componente eletrônico, tá? E a gente vai tentar explicar mais ou menos como é que ele funciona, tá? Então, o capacitor é o quê? Capacitor ele vai ter sempre duas plaquinhas. Então aqui você tem uma plaquinha, certo? Uma placa aí retangular. E logo do lado dele aí você vai ter outra plaquinha, tá? A diferença entre eles é o quê? Que numa placa você vai ter cargas positivas e na outra placa você vai ter cargas aí negativas. E no meio, aqui no meio, você vai ter aí a composição de um material, tá? Isso aqui é um material isolante. Como é que funciona? A gente sabe que o fluxo de elétrons, ele sempre vai sair, os elétrons, eles sempre têm a tendência de migrar para um ponto de maior potencial, tá? Então aqui a gente vai ter um fluxo de elétrons.
tá? Ou seja, fluxo de elétrons é o quê? É um fluxo de energia, tá? Ou seja, um capacitor ele é feito para armazenar energia. Então as baterias aí de celulares, de vários componentes eletrônicos que precisam guardar um pouco de energia para poder funcionar, é baseado nesse princípio aí de capacitores. E aí a gente vai ter a parte matemática, né? Então, como eu estou falando aí de capacitância, tá? Ó, capacitância aqui, a gente vai ter que a carga que você tem ela é igual a capacitância multiplicado pelo potencial. Então vamos colocar as legendas aqui. O que é o Q? É a carga. O que é o C? É a capacitância. O que é capacitância, gente? Capacitância vai ser a capacidade do material guardar carga elétrica, tá? E o V aqui, como a gente já conhece aí, vai ser o potencial elétrico. Tranquilo? E aí, se você estiver tratando, não estiver tratando de um capacitor, né, retangular, estiver tratando aí de um capacitor esférico, ou estiver tratando de um capacitor esférico, vamos ver como é que funciona. Bom, a gente viu aí, você tem uma esfera, tá? Essa esfera aí, a gente já viu que em todos os pontos no seu interior ele vai ter um potencial constante, tá? E como eu estou querendo aí saber o quanto de carga que essa esfera aqui ela vai guardar, vai depender de quê? Vai depender do raio da esfera. E embaixo aqui você vai ter o K. Lembra desse K? Esse K aqui segue a gente desde o início, né? Então o R aqui é o raio da esfera. E o K aqui vai ser a constante, né? Constante elétrica. Aquela constante elétrica lá que a gente já conhece muito bem, que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Então, nesse caso, a capacitância vai ser igual ao raio dividido pelo K. E a gente vai falar sobre uma propriedade. Essa propriedade, gente, eu passei para vocês aí, para vocês assistirem uma videoaula, que fala basicamente sobre um fenômeno que a gente chama de blindagem eletrostática. Bom, o que é a blindagem eletrostática? Primeiro, o que foi que a gente aprendeu na aula até aqui? A gente aprendeu que condutor que está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior dele é nulo. A gente aprendeu que o potencial em todos os pontos ele vai ser constante. A gente aprendeu também que os vetores campos elétricos vai estar formando 90 graus com a superfície. Mais uma coisa, as cargas elétricas em excesso elas vão se armazenar na superfície, tá? E essas cargas aí elas não vão ter uma direção específica porque eu não tenho uma diferença de potencial. Baseado nisso, a gente vai falar sobre blindagem eletrostática. O que é isso? É exatamente a propriedade que a gente consegue ver devido a um condutor em equilíbrio eletrostático. Por exemplo, a gente sempre se pergunta, se questiona sobre por que é mais seguro você ficar dentro de um carro durante uma tempestade de raios do que debaixo de uma árvore. E muita gente responde que é por causa dos pneus. E a gente sabe agora que não é. A gente fala, mas o pneu isola a eletricidade. Sim, beleza, o pneu de borracha isola a eletricidade. Mas não é esse o motivo que vai ser mais seguro. Por quê? Vamos supor que você tem aqui, né, a região onde você ficaria dentro do carro. Se aqui você tivesse uma eletrização, né, devido aos raios, as cargas elas iriam se armazenar aonde?
A gente acabou de ver na superfície, ou seja, as cargas elas iriam se armazenar na superfície, iriam se distribuir por toda a lataria, e o campo elétrico no interior do condutor a gente já viu aí que é igual a zero, ou seja, não aconteceria nada. As cargas elétricas iriam se distribuir pela lataria e como as cargas elétricas estão em movimento caótico, não teria danos elétricos também à pessoa, tá? Então isso explica por que, que um avião que está em pleno voo, tá? Eles sofrem ataque de raios aí, sofrem a queda de raio em cima da sua lataria e não acontece nada. Por quê? Porque as cargas elétricas elas se distribuem uniformemente pela superfície, tá? Então lembra aí, ó, sempre que eu tenho blindagem eletrostática, no interior não vai acontecer nada, tá? Então por isso que a gente vai estar protegido aí. E a gente vai mostrar como é que funciona um para-raio, tá? Bom, você tem lá um prédio, tá? Esse prédiozinho aqui. E aqui em cima do prédio você tem aí um para-raio. Gente, ó, o ar geralmente ele é isolante, tá? Então, geralmente o ar ele não vai conduzir eletricidade. Bom, mas depende, tá? Dependendo da quantidade de eletricidade que você tem, o ar ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Geralmente, a quantidade de eletricidade em um raio beira 1 milhão de volts. Tá? Então, para essa quantidade de eletricidade, o ar ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor devido ao efeito corona, como a gente viu aí. Tá? Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter o raio eletrizando a ponta do para-raio e na ponta aqui do para-raio a gente vai ter um fio que vai descarregar toda a eletricidade na Terra. Então aí, por isso que é necessário você ter um equipamento de proteção elétrica. Por quê? Porque toda a eletricidade em excesso, ela vai ser descarregada sempre na Terra, tá? Então, como é que funciona um para-raio? Ele vai atrair a eletricidade e vai pegar aquela eletricidade e vai descarregar na Terra. Por que na Terra? O campo elétrico da Terra, ele é predominantemente aí negativo, tá? Então, o campo elétrico da Terra, gente, é negativo. Então, ele vai chegar aqui, atrair a eletricidade, ele vai pegar a quantidade de energia, a quantidade de eletricidade em excesso e vai descarregar na Terra, tá? É feito aí como equipamento de proteção, tranquilo? Então, para uma blindagem eletrostática, a gente tem o que? Que a ação elétrica ela só vai atuar na superfície do material, apenas, tá? Ou seja, as cargas aí elas não vão ter o movimento ordenado, vão se armazenar na superfície normal, como a gente já viu aí, e todos aqueles elementos que estão lá no interior, eles não vão sofrer nada, tá? Como a gente viu, o campo elétrico é nulo e aquela outra propriedade aí, que o potencial ele vai ser constante. Tá? Então a gente não vai ter diferença de potencial e muito menos geração de campo elétrico. Teve um experimento que foi Faraday que fez. Tá? Ele entrou numa gaiola metálica e ele disparou lá cerca de 20 mil volts e não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque aqueles 20 mil volts ali eles se distribuem por toda a superfície. Tá? Um exemplo, se você pegar o seu celular e enrolar ele em papel alumínio, ele não vai funcionar. Não vai receber sinal de Wi-Fi, não vai receber sinal de rede celular, nem Bluetooth, nem nada. Por quê? Porque ele funciona como blindagem. Ou seja, é, as ondas eletromagnéticas que transportam energia, elas vão distribuir aquela energia exatamente na superfície do papel alumínio. E quem está dentro do papel alumínio, que é o seu celular, ele não vai sofrer danos, ele não vai sofrer atuação aí das ondas eletromagnéticas, porque ele está sob um efeito que a gente chama aí de blindagem eletrostática.
Tranquilo? Bom, gente, é basicamente isso aí. Nossa próxima aula aí a gente já vai ver outro assunto. A gente já vai começar a parte de corrente elétrica, uma parte muito importante aí para vocês, certo? Então, nossa aula se encerra por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.